Olá, meus queridos, uma boa noite para todos. Mais uma vez aqui neste canal de leitura para fazer a leitura do livro apócrifo. E hoje nós vamos dar início à leitura dos livros da infância de Yahushua, como foi citado nos vídeos anteriores, nas leituras de Proto-Evangelho de Tiago, a história de José o Carpinteiro. Foi mencionado a infância de Yahushua, algumas coisas, Então, para completar essa leitura que nós fizemos, que nós terminamos de fazer, nós vamos dar continuidade ouvindo agora sobre a infância de Yahushua. E eu estou trazendo hoje, neste vídeo, o primeiro capítulo dessa história, que é a infância de Yahushua. O Jesus que você aprendeu desde que você cresceu, você foi aprendendo como Jesus, mas na verdade o nome é Yahushua, é o nome hebraico, Yahushua. E como quase todos os vídeos eu falo, Jesus começa com J. Se você pesquisar a letra J, você vai perceber que essa letra ela é muito recente. Não bate com o período em que o nosso Salvador esteve no nosso meio, tá? Então vamos iniciar a leitura destes livros. Vamos ver como foi a infância do nosso Salvador. Livro da infância do Salvador, tá? Aqui tá Jesus, certo? Mas na realidade é Yahushua. A verdade é Yahushua, tá? E nós vamos começar aqui mostrando esse livro aqui para vocês. É a primeira história sobre a infância do nosso Salvador. A infância, livro da infância do Salvador. Então vamos lá, vamos começar a leitura, tá? Sei que vocês estão ansiosos para saber como é que foi a infância do nosso Salvador, Eu também estou muito ansiosa. Como eu disse para vocês, eu estou lendo junto com vocês, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, para mim também está sendo muito satisfatório fazer essa leitura, buscar estes conhecimentos, tá bom? Então vamos começar. Certa vez, aconteceu que muitos meninos seguiam Yahushua para divertirem-se em sua companhia. Mas havia um pai de família que, irado ao ver que seu filho ia com Yahushua, e para que não o seguisse mais, prendeu-o numa torre fortíssima e muito sólida, sem buraco nem entrada alguma, além da porta e de uma janelinha estreitíssima, que apenas deixava passar um pouquinho de luz. E a porta estava bem escondida e trancada. Vejam que um pai de uma criança, por não permitir, por não aceitar que seu filho estava seguindo Yahushua, isso tudo na infância, ele prendeu seu filho nessa torre. Nesta torre muito forte, muito sólida, tá? Parecendo cena de filme. E aconteceu que um dia Yahushua aproximou-se dali com seus companheiros para brincar. Ao ouvi-los, o menino encarcerado pôs-se a gritar junto à janela da seguinte maneira: Yahushua, queridíssimo companheiro, ao ouvir tua voz, minha alma regozijou-se e senti-me cheio de alívio. Por que me deixas aqui encarcerado? O menino que estava preso ouviu a voz de Yahushua e levantou esse clamor: por que me deixas aqui encarcerado, Yahushua? Você ouviu tua voz e sentiu um alívio, E Yahushua foi até ele e lhe disse: estende-me uma mão ou um dedo pelo buraco. E tendo feito isto, Yahushua pegou a mão daquele menino e o tirou através daquela estreitíssima janelinha. E o menino foi embora em sua companhia. E Yahushua disse-lhe:
reconhece o poder de Iarro e na tua velhice conta o que Iarro te fez na tua infância. Bom, essa frase aqui, Yahushua disse para o menino, para quando ele estiver velho, ele contar o que Iarro tinha feito na infância dele, né? Quem será este menino? Será que a gente vai descobrir em alguma leitura quem foi esse menino em que o pai estava proibindo ele ter esse contato com Yahushua para brincar? Eram crianças, mas já existia perseguição com a pessoa de Yahushua desde criança. Entende? Como a gente lembra a história passada, onde Yahushua ressuscitou uma criança que foi morta por causa de uma picada de cobra. Entende? Por causa desse ato de Yahushua, ele levou um puxão de orelha do pai dele, de José, dizendo para Yahushua: não sejas imprudente, meu filho. Eram crianças, mas Yahushua já fazia milagres, já ressuscitava. Então aqui ele está dizendo para esse menino que quando ele estiver velho, para ele lembrar o que foi que Iarro fez na infância dele e contar para as pessoas. E a gente precisa saber quem foi esse menino. Talvez em alguma outra leitura, em algum outro livro, a gente descubra, né? Ao tomar conhecimento do que havia acontecido, o pai de família primeiro dirigiu-se até a porta, o pai do menino, tá? Foi até a porta do quarto. E ao encontrá-la ainda fechada, gritou e disse que era um fantasma e que os seus olhos estavam fechados para não reconhecer o poder divino, tá? Olha como a pessoa decide não acreditar que existe um ser divino, criador de todas as coisas. É a escolha dele, né? Este mesmo pai de família, que era o mais velho dentre os juízes da sinagoga e dos fariseus e dos escribas e dos doutores, foi até José para queixar-se de Yahushua, que havia feito novas maravilhas entre o povo. Novas maravilhas, ou seja, está deixando claro que Yahushua já tinha feito outras. Então ele está dizendo aqui que fez outras maravilhas recentes, de maneira que já era venerado como um Deus. Olha só, ele era venerado já como um ser divino, tá? Então, por ele ser venerado, estava incomodando já as pessoas. Por isso que esse pai não queria que Yahushua chegasse perto do seu filho. E assim talvez os outros pais também, né? Tinham o mesmo pensamento em relação a Yahushua. Tanto que aqui deixa claro nessa leitura que Yahushua já tinha feito outras maravilhas, tá? Outras coisas, outros curas, milagres, prodígios, outras coisas. Então aqui ele está dizendo que já eram novas, ou seja, recentes, tá? Ele cometeu já novas maravilhas, recentes maravilhas entre o povo. Então ele diz assim, ó, de maneira que já era venerado como um Deus, né? Como ser divino. Continuando, aí o pai do menino se exaltou e disse: olha que nossos jovens, entre os quais está o meu filho, estão seguindo Yahushua até o campo de Sicar. Viu? Esse campo de Sicar, meus queridos, foi mencionado também na Bíblia, né? Nas Escrituras, lá no livro de João, no capítulo 4, do versículo 4 em diante, tá? No capítulo 4 de João fala desse campo de Sicar. Lá, em algumas versões, falam terras de Sicar. Esse campo de Sicar, meus queridos, Sicar é mencionado na Bíblia somente uma vez, tá? Tá lá no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 4. Lá menciona esse campo de Sicar, terra de Sicar, né? É uma pequena cidade de Samaria, que segundo as pesquisas, perto dessa cidade de Sicar, desse campo de Sicar, tá? Foi aberto o poço, que foi por ordem de Jacó, o neto de Abraão, segundo as pesquisas, tá bom? Então, continuando. E cheio de raiva, pegou um pau com intenção de bater em Yahushua.
e seguiu até um monte em cujo sopé estende-se uma plantação de favas. E Yarúshua, porém, escapou da sua ira, dando um pulo do cume da montanha até um ponto distante, como a flecha de um arco. Olha, ele deu um salto de um cume de uma montanha, entendeu? Até um ponto distante. Ou seja, era uma atividade impossível para os outros fazerem. O que Yarúshua fez, né? Ter dado esse pulo para poder se livrar dessa ira desse pai, senão ele ia levar paulada, entende? Então ele foge e faz isso, ele pula de um cume de uma montanha até uma distância longa. E o que foi que aconteceu após essa atitude de Yarúshua? E os outros meninos, querendo dar o mesmo salto, caíram no precipício, fraturando pernas, braços e pescoços. E por esse motivo levantou-se um enorme protesto diante de Maria e de José. Viu? Por quê? Porque os meninos foram fazer o mesmo que Yarúshua fez, só que os meninos caíram no precipício. Era de uma montanha a outra, uma distância longa. Yarúshua conseguiu? Conseguiu. Por quê? Porque Yarúshua pode fazer essas coisas, né? Ele tem poder para isso. Já os meninos não. E eles foram fazer para seguir Yarúshua, e aconteceu isso. Olha só. E por esse motivo, levantou-se um enorme protesto diante de Maria e José. Ou seja, toda a população, né, com raiva, principalmente os pais daqueles meninos que se quebraram todo lá embaixo, né? Olha o que foi que aconteceu. E Yarúshua, porém, curou a todos e deixou-os mais sadios ainda que antes. Tá? Então, o propósito para o que aconteceu de Yarúshua ter pulado de uma montanha a outra, o propósito não foi ver os meninos se quebrarem todo lá no precipício. Não foi isso. O propósito foi ele chegar até os meninos e curar, deixar sadios diante dos olhos de todos aqueles que estavam irados, que estavam zangados. Como ficou a reação desses pais? Ao ver isto, então, o arquissinagogo, o que é arquissinagogo, meus queridos? É o chefe da sinagoga, tá? Como a gente viu, ele é o mais velho de todos, então ele é o chefe da sinagoga e, olha só, que era o pai do rapaz preso, tá? Ele era o chefe da sinagoga, o mais velho, e era o pai do menino, que aconteceram todas aquelas coisas, né? E todos os outros presentes adoraram por sua vez a Iarro, o Criador, ou seja, diante dos olhos dele. Então, o propósito ali foi que todos eles vissem com os próprios olhos o que Iarro pode fazer através do seu filho, tá? Mesmo ainda sendo criança. E o lugar onde Yarúshua deu o salto chama-se até hoje o Salto de Iarro. O salto do Senhor, né? Está escrito aqui, o salto do Senhor. E eu vou ler assim, o salto do Senhor, porque, como ele diz aqui no livro, até hoje se chama o salto do Senhor. E aconteceu que, sendo época de semeadura, José saiu para semear o trigo. E Yarúshua seguiu. Depois José começou sua faina e espalhou as sementes até o limite da propriedade. Faina significa trabalho árduo, tá? Um trabalho que demora muito tempo para terminar. E aqui está dizendo que José começou sua faina, ou seja, o seu trabalho árduo, né, pesado, e espalhou as sementes até o limite da propriedade. Depois José veio ceifar no tempo da colheita, e também Yarúshua veio recolher as espigas que havia semeado, e sua colheita foi de 100 alqueires de riquíssimo trigo, quantidade que nem 3 ou 4 campos juntos produziam.
Onde Yahushua botava a mão, era fartura mesmo, viu? E José disse: chamai os pobres, órfãos e viúvas, e reparte com eles o trigo da minha colheita. Olha que coisa linda. Olha aí o verdadeiro dízimo. Esse é o verdadeiro dízimo. Não é assim que está na Bíblia? E reparte com eles o trigo da minha colheita. E assim se fez. Mas, ao distribuí-lo, sobreveio um extraordinário e inesperado aumento. Os pobres que foram com ele supridos, ou seja, foram supridas as suas necessidades, abençoaram Yahweh de todo o coração, dizendo que Yahweh de Israel havia visitado o seu povo, bendizendo o Pai. Vocês estão vendo? Os pobres, as viúvas, os órfãos estão bendizendo aqui o Criador. De novo, aconteceu em um dia de semeadura que Yahushua ia atravessando a Ásia e viu um lavrador que semeava certa espécie de legume chamado grão de bico em uma propriedade próximo ao túmulo de Raquel, entre Jerusalém e Belém. E Yahushua lhe disse: homem, o que estás semeando? Mas ele, com raiva e zombando do fato de que um jovem daquela idade lhe fazia tal pergunta, respondeu: pedras. Está vendo a ignorância? Vocês estão vendo a ignorância? Olha aqui a ignorância com Yahushua, uma pergunta tão simples que ele fez: homem, o que tu estás semeando? Olha a resposta deste homem, com a maior arrogância. Ele responde que ele está semeando pedras. Vamos ver o que acontece. E Yahushua, por sua vez, lhe disse: tens razão, porque efetivamente são pedras. E todos aqueles grãos de bico transformaram-se em duríssimas pedras, que ainda conservam a forma de grãos de bico, a cor, bem como o pequeno olho na cabeça, ou seja, o formato do grão de bico, só que se transformou em pedra. Ficou com a aparência de grão de bico, a cor, tudo direitinho, mas não era grão de bico, e sim pedras. E desta maneira, todos aqueles grãos, tanto os já semeados quanto aqueles que iriam ser semeados, transformaram-se em pedras. E até hoje, procurando-as com cuidado, pode-se encontrar as tais pedras nesse campo. Outro dia de manhã, quando o orvalho ainda suavizava o calor do sol, José e Maria vinham subindo do lado de Tiro e Sidom, em direção a Nazaré. E à medida que o sol ia subindo, Maria sentia-se cada vez mais sufocada, até que sentou-se no chão muito cansada. E disse a José: continua subindo esta temperatura que me afoga. Que se poderá fazer? Não vejo por aqui nenhuma sombra onde possa proteger-me. Ou seja, o calor estava demais, o sol muito quente, e Maria já estava ficando com falta de ar, devido à caminhada debaixo de um sol muito quente, aonde ela para, né, e procura uma sombra para poder se refrescar, para poder descansar. E levantando suas mãos aos céus, orou, dizendo: ó virtude do Altíssimo, segundo aquela doce palavra que ouvi uma vez e que vinha de ti, protege-me com tua sombra, que minha alma viva e me seja dado o teu refrigério. E Yahushua, ao ouvir essas palavras, alegrou-se e fincou no solo um pau seco que levava na mão para servir-lhe de bastão, dizendo com voz imperiosa:
proporciona neste momento uma sombra agradável para minha mãe. E no mesmo instante, aquela vara converteu-se em uma árvore copada e frondosa. Olha que coisa linda! Que lhes ofereceu um doce refrigério para o seu descanso. Viu? Um dia de inverno fazia um sol esplêndido e um raio de sol estendeu-se e veio pela janela incidir na parede da casa de José. E por ali estavam jovens da vizinhança, companheiros de Yahushua, correndo pela casa. E Yahushua mostrou o raio de sol e, colocando suas vestes em cima dele, sentou-se como se estivesse acomodado sobre uma firmíssima viga. Ao ver isso, seus companheiros pensaram que seriam capazes de fazer o mesmo. E tentaram subir para sentar-se com Yahushua, imitando-lhe o jogo. Mas despencaram, gritando: "Estamos nos fazendo em pedaços." Eles despencaram, gritando. E o que eles falavam gritando? "Estamos nos fazendo em pedaços." E Yahushua, porém, atendendo aos rogos de Maria e de José, pôs-se a curar as lesões de todos os feridos, soprando levemente no lugar machucado, dizendo: "O Espírito assopra onde quer e devolve a saúde a quem lhe apraz." E todos foram embora curados. E contaram todas estas coisas a seus pais, sendo o fato conhecido em Jerusalém e nos mais remotos confins de Judá, como que a fama de Yahushua estendeu-se por todas as províncias. E vieram para render-lhes graças e serem, por sua vez, abençoados por ele. E lhes disseram: "Bem-aventurado o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram." José e Maria deram graças a Yahu por todas as coisas que haviam visto e ouvido. Numa outra ocasião, Maria disse ao seu filho: "Olha, filho, vai à fonte de Gabriel, tira a água e traze-a neste cântaro." E, submisso às ordens da mãe, foi. E os meninos da sua idade seguiam-no para vê-lo, levando cada um o seu cântaro. E já de volta, Yahushua jogou com força o seu cântaro contra uma rocha que havia no caminho, sem que se rompesse ou produzisse muito trabalho. Ao ver isto, os demais fizeram a mesma coisa com os seus, quebrando cada um o seu cântaro e derramando a água que haviam ido buscar na fonte. Então sobreveio um tumulto e levantaram-se queixas, mas Yahushua recolheu os fragmentos, recompôs os vasilhames e devolveu-os a cada um, cheios de água. E elevou seus olhos aos céus, dizendo: "Pai, desta mesma maneira hão de ser consertados os homens que confusos pereceram." Ficaram todos estupefatos diante daquele feito e diante daquela palavra, e o louvaram, dizendo-lhe: "Bendito o que vem em nome de Yahu." Assim seja. Então, meus queridos, esse livro terminou, tá? Foi lido somente em um vídeo. O livro da infância de Yahushua, tá? Foi lido só de uma vez. Por quê? Porque ele é pequeno, tá? Ele não tem capítulos, ele é uma história inteira, sem capítulos, tá bom? Então, meus queridos, fiquem todos na benevolência de Yahu e na suficiência de Yahushua.